A maior parte do sofrimento humano não vem do que acontece, mas da maneira como interpretamos o que acontece. Os antigos estoicos descobriram uma técnica simples, mas poderosa, capaz de reduzir ansiedade, medo, raiva e frustração. Uma técnica tão forte que transformou soldados, imperadores, filósofos e homens comuns ao longo de séculos. Hoje, você vai aprender essa técnica, e quando aplicá-la, nada terá o mesmo peso de antes. Marco Aurélio escreveu: "A sua mente toma a forma daquilo com que você passa mais tempo pensando." E nós passamos tempo demais pensando no que não controlamos. É por isso que sofremos mais do que o necessário. Sofremos por antecipação. Sofremos por imaginação. Sofremos 2, 3, 10 vezes antes mesmo de algo acontecer. A verdade é simples. A maioria das dores vem da nossa mente, não da realidade. Por isso, os estoicos criaram a ferramenta que considero a mais poderosa de toda a filosofia: a dicotomia do controle. Ela divide o mundo em apenas 2 partes: as coisas que dependem de você e as coisas que não dependem. Quando você foca apenas no que depende de você, a paz aparece. Quando tenta controlar o que não pode, nasce o sofrimento. E talvez você nunca tenha percebido isso de forma clara. Por exemplo, você não controla o comportamento das pessoas, mas controla sua reação. Você não controla o passado, mas controla o que aprende com ele. Você não controla a opinião dos outros, mas controla sua própria verdade. E é nesse ponto que tudo muda. Toda vez que uma emoção pesada te atingir, faça uma única pergunta: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Pare de gastar energia com o que não está nas suas mãos. Pare de brigar com a realidade. Pare de tentar dominar aquilo que nunca dependeu de você. Agora, se a resposta for sim, então haja, com força, com disciplina, com clareza, com aquilo que está ao seu alcance. Esse é o segredo. Simples, direto, transformador. Você pode aplicar isso agora mesmo. Identifique o que está te causando ansiedade. Pergunte: isso depende de mim? Se não depende, abandone. Se depende, execute o próximo passo possível. A paz não nasce das circunstâncias, mas da forma como você escolhe lidar com elas. E quando você direciona sua energia apenas para o que realmente pode mudar, o sofrimento diminui, a mente se clareia e o coração fica leve. Esse é o segredo estoico para viver com serenidade. Esse é o caminho para parar de sofrer mais do que o necessário. E existe algo ainda mais profundo dentro da técnica estoica da dicotomia do controle. Algo que muitas pessoas desconhecem, mas que transforma completamente a forma como você enxerga a vida. Os estoicos acreditavam que o que não depende de você deve ser recebido com tranquilidade, porque tudo que está fora do seu alcance não é um obstáculo. É simplesmente parte da natureza das coisas. Marco Aurélio dizia que o mundo não está contra você. As coisas apenas acontecem. Quem interpreta como bom ou ruim somos nós. E essa perspectiva muda tudo. Quando você para de personalizar os acontecimentos, quando entende que o mundo não está te atacando, que as pessoas nem sempre agem contra você, mas simplesmente a partir da própria ignorância, você começa a sentir uma leveza diferente, uma liberdade silenciosa, uma paz que não depende de circunstâncias. A verdadeira força está em não se abalar por aquilo que não está nas suas mãos. E Epicteto reforçava isso com uma frase poderosa: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você sofreu por algo que, na verdade, era apenas o resultado da história que sua mente contou? Quantas discussões, preocupações, ansiedades e noites mal dormidas nasceram não do fato em si,
mas da interpretação. É por isso que a dicotomia do controle não é apenas uma técnica, é uma mudança de identidade. Você deixa de ser alguém arrastado pelos ventos do mundo e passa a ser alguém firme, consciente, dono da própria mente. E com o tempo, essa prática cria um novo padrão interno. Você para de reagir impulsivamente, para de sofrer por antecipação, para de imaginar cenários catastróficos, para de se culpar pelo que não controla, e quando isso acontece, você finalmente tem espaço para viver. Os estoicos não buscavam ser insensíveis, buscavam ser sábios. Eles entendiam que a vida é curta demais para desperdiçar energia com coisas que jamais poderíamos mudar. E a partir desse entendimento nasce a verdadeira liberdade emocional. Agora, respire fundo e reflita sobre algo. Quantos problemas da sua vida desapareceriam se você simplesmente aceitasse que eles não dependem de você? Quantas dores perderiam força? Quantos medos deixariam de existir? Quantas emoções se dissolveriam ao perceber que eram apenas ilusões criadas pela mente? A partir de hoje, faça dessa técnica um hábito. Antes de qualquer reação, pergunte: isso está sob meu controle? Se não estiver, solte. Se estiver, haja com coragem. Esse é o primeiro passo para dominar sua mente. E quem domina a mente, domina o destino. Existe ainda um último ponto que os estoicos enfatizavam. Um ponto que muitas vezes passa despercebido, mas é o que realmente diferencia uma mente comum de uma mente inabalável. Eles diziam que a paz não é alcançada quando tudo está calmo ao seu redor, mas quando você permanece calmo mesmo quando tudo está turbulento. A verdadeira prática da dicotomia do controle aparece quando a vida te testa, quando alguém te provoca, quando algo foge do planejado, quando surge um problema inesperado, quando o medo aparece. É nessas horas que você lembra: isso depende de mim? E, se não depende, você escolhe não permitir que aquilo roube sua energia. Os estoicos treinavam isso diariamente porque sabiam que a mente, sem disciplina, cria tempestades, mas a mente treinada cria clareza. E quando você começa a aplicar isso na vida real, percebe algo surpreendente. Situações que antes te abalavam profundamente agora parecem pequenas. Coisas que antes tiravam sua paz agora passam sem impacto. Pessoas que antes te irritavam agora perdem o poder sobre você. E a razão é simples: você mudou. Você se fortaleceu internamente. Você se tornou mais consciente. Você assumiu o controle daquilo que realmente importa. A dicotomia do controle não é sobre ignorar problemas. É sobre focar sua energia com inteligência. É sobre deixar de ser vítima dos acontecimentos e se transformar no autor da própria vida. Com o tempo, você percebe que o que não depende de você não te pertence. O que depende de você merece sua dedicação. Essa clareza cria um tipo raro de liberdade. Uma liberdade que não pode ser tirada por opiniões, circunstâncias, erros do passado ou incertezas do futuro. E ao entender isso, você finalmente experimenta a sensação de paz interior que os filósofos descreviam. Uma paz real, sólida, inabalável. Uma paz que nasce quando você descobre que o verdadeiro poder sempre esteve dentro de você. Se esta mensagem trouxe clareza para você, considere se inscrever no canal. Aqui buscamos sabedoria, força e paz para a vida real. E essa é apenas a primeira etapa da sua jornada estoica.